Olá, vamos falar sobre criacionismo. Então, Deus criou o homem? Vamos ver? Sou Hildo Moraes, instrutor de Kempo, Defesa Psicológica. E, particularmente, um grande estudioso bíblico, porque eu adoro estudar esse livro, ele é muito interessante. Eu estudo ele, estou sempre lendo, vendo pesquisas recentes, pesquisas antigas, a visão que vai modificando-se entre o cristianismo e o judaísmo. O primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi na igreja do bairro onde eu nasci. Foi muito bacana, foi muito legal. Foi importante, inclusive. Depois comecei a galgar novas buscas, né? Acabei fazendo um curso bíblico com um grande teólogo do Rio de Janeiro, que curiosamente me ensinou coisas que, como ele dizia, isso não vou nem entrar nesse mérito na igreja. Por quê? Porque é complicado, né? Tem questões bíblicas muito complicadas, porque ele me disse uma frase que quando eu tinha 17 anos me marcou muito. Ele falou: Hildo, tem duas Bíblias. Aquela que o povo quer e acredita e a original. É diferente. Então, melhor deixar quieto essa e ficar com a outra. Então, nesses estudos, eu fui entendendo uma coisa que tem muita gente que tem dificuldade de entender. A Bíblia não é uma enciclopédia sobre a vida, ela não é um estudo científico sobre a criação do mundo. Ela, como todos os livros antigos, é muito metafórica. Olha que interessante. Quase todos os deuses antigos de diferentes culturas, eles são apresentados como um oleiro, como aquele sujeito que mexe com o barro e dá forma ao barro. Por quê? Porque há muitos séculos atrás, este era um sinal de criação. Então, o homem transformava o barro em um vaso, por exemplo. Então você vai ver que Deus é um grande oleiro, né, nessa visão da Bíblia, e ele vai moldar e vai criar o homem. Não ficou claro se ele fez isso com os animais também, mas talvez o método seja o mesmo. Mas o mais interessante é que tudo isto é muito metafórica. É muito metafórico. Não há em nenhum momento a intenção de especificar como foi criado. Então, quando nós dizemos Deus criou o homem, bom, eu não discordo dessa frase. Agora, você achar que ele fez do barro, fez os órgãos, fez as células, fez as tripas do homem, revestiu tudo, assoprou e aquilo virou gente? Então veja, nós estamos diante de uma história maravilhosa, uma das mais fantásticas histórias que narra os primórdios dos seres humanos. Agora, você não pode querer que isto seja um fato irrefutável. Por quê? Porque é metafórico, meu caro. É metafórico. A própria Bíblia, é interessante que ela vai falar da criação do mundo em duas passagens diferentes, porque houve muitos remendos no passado, mas é bom não falar disso, porque senão as pessoas vão falar que eu sou contra a Bíblia. Então, tem dois relatos bíblicos de criação, né? Um é mais bonitinho, o outro é um pouquinho diferente. Tá? São relatos sobre a criação, ambos metafóricos. Ambos não têm o intuito de especificar exatamente como é feita a criação. Mas o interessante, embora em uma das passagens Deus criou o homem e a mulher simultaneamente, na outra ele não criou simultaneamente, ele criou Adão. Aliás, é mais curiosa porque ele cria o Adão, depois ele cria o jardim, depois ele coloca o Adão no jardim. Lembrando que a palavra Adão não é nome de gente. Adão significa homem, ou terra, terra vermelha, inclusive. Tá? Bom, então Deus criou o homem, depois ele criou um jardim, colocou o homem no jardim, colocou um monte de bicho lá dentro, nada agradou o homem, aí ele criou a mulher. E olha que legal, ele criou ela da costela, isso é muito fantástico. Por quê? Porque a mulher foi feita para ficar ao lado do homem, não embaixo, porque ela não foi feita dos pés do homem, não acima do homem, ela não foi feita da cabeça do homem, ela foi feita da costela, ou seja, a paridade. Olha que legal. Então, esse é um relato
muito poético e, ao mesmo tempo, metafórico. Porque quem era ou quem são esses Adão, essas Eva? É uma mulher? É um homem? Será? Então, gente, é um livro muito antigo. Então, ele está analisando a criação sobre aquela ótica. Não está fazendo uma abordagem profunda. Por isso que muito evolucionista critica a Bíblia. É claro, porque os próprios religiosos têm uma visão equivocada, não conseguem enxergar que aquilo é metafórico. Significa o quê? Que Deus se fez presente, mas não explicou como. Nessas metáforas, na criação de Adão, do barro, de Eva, que vem da costela de Adão, é engraçado que vem da costela e Adão fala: eis aí, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Então, ele está dizendo que são iguais. É interessante que a Bíblia, em nenhum momento, ela vai definir se houve criação plena, como um passe de mágica, como a maioria acredita, ou se houve evolução. A Bíblia não entra nesse mérito. Então, é uma discussão mais filosófica e teológica. E é importante você parar de ter essa visão antropomórfica de Deus, como um velhinho barbudo que fica fazendo as coisas. Essa visão é muito ruim. Por que ela é ruim? Porque você enxerga em Deus um homem e é justamente o contrário. Nós carregamos dentro de nós a semente do sagrado. Agora, olha o cúmulo que chega a essas visões unilaterais de alguns religiosos. Eu conheci um sujeito que não acredita em dinossauro porque não existe a citação de dinossauro na Bíblia. Olha que visão. Tá? Então, se você também tem esse tipo de visão, isso é muito pobre. Em nenhum momento vamos desmerecer o Criador, pelo contrário, nós só temos que entender quais são os processos que o nosso planeta passou. Temos que ser um pouco mais sensatos. É isso que eu tenho falado para meus estudantes. O Kempo me ensinou sensatez. O Kempo não é uma instituição religiosa. Dentro do Kempo tem pessoas de todas as linhas. Agora, todas vão desenvolvendo sensatez, respeito pela sua visão e uma percepção de que a visão do outro pode estar certa. Agora, pautado apenas na Bíblia, fica muito difícil entender como surgiu a vida. Deus não é um mágico que estala os dedos e faz as coisas acontecerem. A criação do mundo em 6 dias, tão bem comentada dentro da mitologia hebraica, né? Dias são eons, fases, períodos longos de tempo, em que as coisas vão se desenvolvendo. Quando se diz assim, Deus criou as plantas. Em um dia Deus criou as plantas. Em um eon foi se desenvolvendo uma multiplicidade de plantas. Então isso é muito legal. A Bíblia não está falando de como se fez as coisas, apenas que Deus está por trás de tudo isso. Então, meus queridos, ensinar às crianças que Deus fez o homem não está errado. Contanto que vocês falem para ela que, olha, o processo nós ignoramos. O processo, os cientistas estão tentando descobrir como é. Então, no próximo vídeo, vamos falar da evolução. Falamos agora da criação. E o que eu falei da criação? Falei que a Bíblia não explica. É isso, meu querido. Ela não explica. Porque não é objetivo, não é um catálogo, não é uma enciclopédia, não é um tratado sobre a vida no planeta. É um livro de cunho teológico, que tem que ser lido numa perspectiva teológica, não científica. É claro que muita coisa está na Bíblia. Aconteceu fisicamente, tem muita coisa que é uma viagem fantástica, porque é uma história, e tem muita coisa ali que são metáforas. Eu sei que tem gente que fala assim, mas o Rildo, eu já ouvi várias pessoas, o Rildo não acredita na Bíblia. É um livro, meu bem. É um livro. Eu acho triste uma pessoa que precisa da Bíblia para acreditar em Deus. Quer dizer que se tirarem todas as Bíblias do planeta, você não acredita mais em Deus. Então nós temos que ter uma visão mais ampla. Existe algo, uma energia, uma força, um ser muito acima de tudo isso. Agora, os livros sagrados não entram em detalhes sobre a criação. Vamos ver se os evolucionistas conseguem explicar isso. Vejamos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.